Olá, eu sou o pastor Walter Melesco, da Igreja Batista Memorial em Rondonópolis. Estou tratando nessas quartas-feiras, nas duas últimas e hoje também, sobre viver a vontade de Deus, ou viver a vontade pessoal, particular. Isso a gente sempre está fazendo uma opção entre uma coisa e outra. Em Romanos capítulo 12, versículo 2, diz que devemos experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Este estudo é baseado no capítulo 5 do livro Maturidade Cristã, que tem como título Discípulo e a Vontade de Deus. Por isso devemos estar cientes que Deus tem um plano para a vida de cada um e que nós devemos discernir a vontade de Deus para cada área da nossa vida e obedecer, sabendo que é a única opção, a melhor opção, que é boa, agradável e perfeita para a nossa vida, obedecer à vontade de Deus. Por isso o discípulo sincero tem o maior anseio em conhecer a vontade de Deus e nela permanecer. E então ele procura conhecer a vontade objetiva de Deus. E a vontade de Deus objetiva sempre resulta em coisas boas e positivas para nós. A vontade permissiva, você pode ver no vídeo então anterior, que fala sobre, às vezes Deus permite, Ele pode permitir o que Ele quiser, e Ele pode evitar o que Ele quiser, mas quando Ele concede a permissão, as pessoas vão ter resultados que nem sempre são bons, e são de responsabilidade pessoal, porque é fruto das escolhas. Nós vimos que para entender a vontade de Deus é preciso haver novo nascimento, ser uma nova criatura em Cristo Jesus. É preciso que haja percepção espiritual, haja uma vida pura, haja disposição de obediência. Isso sempre envolve uma boa medida de fé e confiança na sabedoria de Deus. Depois nós vimos que nós temos indicadores que nos ajudam a entender a vontade de Deus. Nós temos a palavra de Deus, a oração, a meditação cristã, o bom senso, os conselhos sábios, as circunstâncias e os sinais específicos. Isso você pode ver no vídeo da semana passada, da quarta-feira, semana passada. Esses indicadores são bons indicadores, são realmente indicadores seguros para entender a vontade de Deus. E o discípulo, tendo esse anseio de conhecer a vontade de Deus, ele vai procurar, vai mirar, fazer sempre a vontade objetiva de Deus, que sempre resultará em coisas boas e positivas. Hoje vamos ver nessa terceira parte os resultados de estarmos no centro da vontade de Deus. A primeira coisa é a paz. Colossenses capítulo 3, versículo 15 diz: "E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos." A paz é o primeiro resultado que nós temos em nosso coração quando estamos fazendo a vontade de Deus, quando estamos no centro da vontade de Deus. É o desejo de Deus que nós desfrutemos de paz, uma paz inabalável, uma paz perene em nosso coração. Isso a gente goza quando a gente está fazendo aquilo que agrada ao Senhor, estamos fazendo a vontade do Senhor. A ausência de paz é um sinal de que há pecado na vida ou uma decisão errada foi estabelecida, e isso entristeceu o Espírito Santo. Então é preciso buscar perdão ou voltar à submissão à vontade de Deus. Paz é o primeiro resultado. O segundo resultado é êxito. Em Salmo capítulo 1, versículo 3, nós lemos que aquela pessoa que anda segundo a vontade de Deus, tudo quanto fizer prosperará. Ela vai ter êxito na vida. Nós lemos em Gênesis capítulo 39 o exemplo de José, quando foi levado escravo para o Egito, e lá no capítulo 39, versículo 3, diz que tudo que fazia o Senhor prosperava em sua mão. Estava como escravo, trabalhando na casa de Potifar, e Deus fazia prosperar, ele tinha êxito em tudo que fazia. Mesmo quando foi preso injustamente na cadeia, o carcereiro Mor teve cuidado dele, colocou toda a administração da cadeia em suas mãos, e diz o versículo 23 do capítulo 39 de Gênesis, que tudo que fazia o Senhor prosperava. Então o sucesso depende de nossa submissão obediente à voz do Espírito Santo, viver no centro da sua vontade,
Mas quem ensurdece os seus ouvidos, quem anestesia a sua consciência, a voz do Espírito Santo, vai sentir-se um fracassado no interior do seu coração. Pode até aparentemente ir bem no mundo, mas no seu interior vai sentir-se sempre um fracassado, porque não tem êxito. A terceira garantia de estarmos no centro da vontade de Deus, ou o terceiro resultado de estarmos no centro da vontade de Deus, é a garantia propriamente. Números 23, 19 diz: Deus não é homem para que minta, nem filho de Adão para que se arrependa. Porventura diria ele e não o faria, ou falaria e não o confirmaria? Quando nós obedecemos a Deus, nós temos a garantia de que Deus falou e Ele vai cumprir as suas promessas, de que Ele vai financiar tudo para o nosso sucesso, até o nosso prejuízo. Se o mundo nos causar, Ele vai assumir o prejuízo. O oposto está no exemplo de Jonas, capítulo 1, versículo 3. Ele deixou de fazer a vontade de Deus, não se submeteu à vontade de Deus, ele embarcou no navio em direção a Jope e diz que ele pagou a sua passagem. Quando alguém não está fazendo a sua vontade, a vontade de Deus, então ele tem que pagar a sua passagem, as despesas da sua desobediência. A Bíblia diz que Deus é fiel. 1 Coríntios 1:9. Fiel é Deus pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Quando nós estamos fazendo a vontade de Deus, nós temos a garantia de que Deus é fiel, Ele vai cumprir o que prometeu para nosso sustento, para a nossa vida, para o nosso sucesso. Deus não se esquece. Isaías 49:15 diz que Ele diz: eu não me esquecerei de ti. Nós temos a garantia, portanto, de que Deus estará conosco em todo o tempo. E o quarto resultado de estarmos no centro da vontade de Deus é a convicção. João capítulo 9:25, aquele cego que foi curado, não sabia dizer muita coisa a respeito da cura, de quem havia curado, mas ele disse uma coisa muito importante. Ele expôs a sua convicção. E ele respondeu: se é pecador, não sei. Uma coisa sei, é que havendo eu sido cego, agora vejo. Uma coisa que o crente tem no seu coração, sem dúvida, é convicção. E Romanos 8,14 diz: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. O versículo 16 diz: o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então, o resultado de fazer a vontade de Deus é convicção. A gente pode dizer: eu não sei, mas uma coisa eu sei. É o Senhor que está me concedendo a paz. É o Senhor que vai me dar o êxito. É o Senhor que está garantindo. E essa é a convicção que eu tenho. Então, é a certeza interior de que o Senhor, Deus, está propiciando, proporcionando, que Ele está guiando, que Ele guiará, e às vezes até haverá de se pagar um alto preço, às vezes incompreensão das pessoas, às vezes ridicularização. Quem já não sofreu ridicularização por estar seguindo a vontade de Deus? Mas Deus demonstra, e passa o tempo e Deus mostra que era a vontade de Deus, estava fazendo a coisa certa. Mesmo às vezes tendo perseguição das pessoas. Às vezes até parece estranho o que estamos fazendo, mas se Ele guiou, há segurança. E isso é muito importante. Nós precisamos viver debaixo do cuidado de Deus. Em 10 de fevereiro, aqui no meu canal do YouTube, eu gravei um vídeo que coloquei como título: Como eu lido com as perdas. E eu falo com fé, com amor e esperança. Algumas perdas são leves, outras são terrivelmente densas, mas pelas misericórdias do Senhor, eu agradeço por tudo. Ele me salvou, resgatou, devo tudo a Ele. Eu lembro-me que eu não mereço bem algum. Eu alegro-me na esperança de que a prova é limitada, temporária, refinadora. Ela tem o propósito de purificar, aperfeiçoar, me preparar para o céu. A vontade de Deus ela é assim. Ela cultiva a paz. Eu escrevi naquele 10 de fevereiro: cultivo a paz que não olha as circunstâncias. Todavia olho para Jesus e o seu amor eterno por mim. Sigo me deixando guiar pelo Espírito e não somente por vistas. Então, isso é importante. Escrevi outras coisas, está lá na descrição do vídeo. Como você sabe
que esta é a vontade de Deus para a sua vida? Talvez você só terá uma resposta. Como eu sei? Eu não sei, eu só sei que eu sei. O importante é lembrar que a certeza da vontade de Deus resulta em concordância dos indicadores apresentados. Os indicadores seguros da vontade de Deus, a palavra de Deus, a oração, a meditação cristã, o bom senso, os conselhos sábios, as circunstâncias. Em último caso, quando os outros indicadores não foram suficientes, os sinais específicos, mas com bastante sabedoria. Então, nossas decisões não devem ser motivadas por interesses secundários, nem devem ser o resultado de pressões sociais ou constrangimentos pessoais, sociais. O único imperativo para as nossas decisões há de ser a vontade sábia e soberana de Deus. Ele sabe o que é melhor para nós, porque nós só vemos até a próxima curva da estrada, até a próxima esquina. Mas Deus vê depois da curva, Deus vê depois da esquina, Ele vê lá na frente. Porque Ele vê de cima, Ele vê daquela perspectiva perfeita. O segredo de sermos felizes, desfrutarmos perfeita paz interior, não são as circunstâncias que nos rodeiam, mas a certeza de que estamos exatamente no centro da vontade de Deus. E isto é o melhor da vida. Há uma música que é atribuída à Igreja Cristã Maranata antiga, que tem como título Esta Paz que Sinto em Minha Alma. E no seu refrão ela fala, não olhe as circunstâncias, não, olhe o seu amor. A letra diz assim, esta paz que sinto em minha alma, não é porque tudo em mim vai bem, esta paz que sinto em minha alma é porque eu amo o meu Senhor. Não olhe as circunstâncias, não, olhe o seu amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Este gozo que sinto em minha alma não é porque olho ao meu redor. Este gozo que sinto em minha alma é porque eu amo ao meu Senhor. Ainda que a terra não floresça e a vide não dê o seu fruto, ainda que os montes se lancem ao mar e a terra trema, hei de confiar. Aleluia, ó glória, aleluia, glória e aleluia ao meu Senhor. Assim devemos viver, não olhando as circunstâncias, mas olhando o seu amor, sempre buscando permanecer no centro da vontade de Deus. No centro da vontade de Deus está o amor. Deus é amor. E experimentando o seu amor, teremos o melhor da vida. Que Deus nos abençoe. Sejamos bem-sucedidos em tudo que fazemos. E sejamos também uma bênção para ajudar outras pessoas a viver a vontade de Deus.